Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma história bem conhecida da Palavra de Deus, que está lá em Gênesis. Eu vou ler para vocês alguns versículos dessa história. Nós vamos falar um pouco sobre a história de Noé. E eu quero muito caminhar com vocês pelo capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, que está a história de Noé ali, quando antes, né, de Deus dar a direção para Noé construir a arca, Noé construindo a arca e pós o dilúvio. A gente vai aprender um pouco com Noé. Noé foi um homem de Deus e nós podemos aprender muito com ele. E eu quero compartilhar com vocês, então espero que você possa aprender da palavra, que você possa pegar sua Bíblia aí e ir lá olhando tudo que a gente vai ler. Eu quero começar lendo no capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do 5 até o versículo 10 e depois a gente vai pular e vai ler do 17 ao 22. Eu vou lendo e vou falando com vocês. O assunto hoje que nós vamos falar é sobre como ser luz em meio ao caos. E Noé tem muito a ensinar para a gente com isso. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Agora pula para o versículo 17. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Aqui é Deus falando novamente. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. A gente vai passear um pouco sobre a história aqui, né, de Noé. Só para te trazer um pouco mais de contexto, esse capítulo começa ali no capítulo 6, versículo 1, falando sobre como os seres humanos eles começaram a se multiplicar e crescer na terra. Só que a maldade estava reinando na terra naquele tempo, de tal forma que Deus até mesmo fala lá que o espírito dele não ia tolerar essa maldade humana e que eles iam então limitar os dias por 120 anos. Então, assim, existia um contexto ali, a gente está aqui, a história de Noé começa após Caim ter matado Abel, então aqui a gente tinha a descendência de Caim, e também já havia a descendência de Sete, que foi o outro filho de Adão, que foi daí que veio, vamos dizer assim, os filhos de Deus, a promessa de Deus, assim, começou ali a partir de Sete, da descendência de Sete. Então, a terra está vivendo um tempo muito perverso. E não era um tempo assim, que tinha algumas coisas erradas acontecendo. Não. Era um tempo de tanta maldade, de tanto pecado, que Deus, que fez a criação e que está atento a todas as coisas como ele está atento hoje, ele estava naquela época, Deus começa no versículo 5 falando assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade. E Deus olha e vê tanta perversidade, e quando Deus olha, ele não vê somente como nós. Então, assim, nós olhamos e a gente vê um homem que mata, um homem que estupra, uma mulher que faz isso, a gente vê as ações das pessoas e a gente considera que aquilo é perverso, que aquilo é mal. Mas Deus, ele também via as intenções dos corações. Deus, ele sondava as mentes e ele sabia os corações, então Deus sabia o nível de perversidade que estava na humanidade, dentro
e aquilo que ela externava para fora. E aquilo era tão grande que Deus decidiu que ele ia destruir a terra. Era um povo, era uma geração que estava vivendo em meio a um caos de pecado, fazendo o que pensava da mente. Se você for vendo, você for estudando mais a fundo, você vai ver em qual ponto que era o nível de perversidade que esse povo vivia. E Deus, vendo isso, falou assim, eu preciso destruir a humanidade, eu preciso destruir todos os seres vivos, porque eu me arrependo de ter criado, eu me arrependo. A Bíblia fala assim, que Deus, ele diz, o Senhor disse lá no versículo 7, eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim. Na verdade, antes, no versículo 7, ele fala, e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Deus se arrependeu. Claro que aqui a gente tem uma figura, né, uma figura de linguagem que é usada, que é um sentimento humano que a gente coloca para Deus, para que a gente consiga entender, ser tangível para a nossa palavra. Porque talvez você está ouvindo isso e pense assim, nossa, mas eu já li na Bíblia que fala que Deus ele não é homem para que se arrependa. É como se Deus olhasse para o povo ali e ele visse assim, olha, eu preciso refazer essa maneira como o que está acontecendo, eu preciso recriar os seres humanos, eu preciso fazer algo novo. Não é que Deus tinha aquele sentimento que o homem tem de arrependimento por causa do pecado, porque Deus não existe isso em Deus. Mas Deus olhou e com a tristeza que tinha profunda no coração dele de criador, ele viu o mundo e falou assim, eu preciso destruir isso para começar de novo, porque não dá para continuar a partir daqui. Só que o nosso foco não é na perversidade daquele tempo, porque naquele tempo era perverso, depois daquele tempo ainda tinha perversidade, na época de Jesus tinha, na época dos apóstolos e hoje. Nós também vivemos num tempo de perversidade, de caos, de maldade nos corações e fora dos corações, mas o nosso foco hoje é que mesmo em meio àquele caos, mesmo em meio à perversidade, no versículo 8 nós lemos assim, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Era um mundo de caos, um mundo caído, de tamanha perversidade que fez Deus querer recriar tudo que ele tinha criado. Mas Noé, a Bíblia usa, né, aqui na minha Bíblia, nessa versão que eu estou usando da NVT, fala Noé, porém é uma conjunção de adversidade, assim, mas de oposição. Noé, porém, apesar de todo aquele cenário, aquele caos, de toda a perversidade naqueles homens, Noé encontrou favor diante do Senhor. E eu quero que a gente pense juntos, que a gente veja a história de Noé, e a pergunta que eu quero que norteie a gente é, como Noé conseguiu ser esse homem em meio a uma geração perversa que encontrou favor diante de Deus? Como que Noé conseguiu ser um homem que era diferente de toda aquela geração? Quando você vai lendo, né, a partir do versículo 9, a gente vai passando por cada versículo aqui para a gente entender. Então, no versículo 8, ele fala, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, a gente tem um cenário, mas aí surgiu um homem. Um homem que a gente não tinha lido sobre ele ainda na Bíblia, a gente só tinha lido no versículo 30 do capítulo 5, que Noé, onde aparece Noé ali, da descendência dele, ele era filho de Lameque, era o único momento que a gente conhece sobre Noé. E aí a Bíblia narra pra gente sobre a situação do mundo e a gente começa a ver que surgiu um homem diferente, que achou favor diante de Deus. No versículo 9, fala assim, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé era o único homem íntegro naquele tempo. Então, em toda a humanidade, todas aquelas descendências que já tinham sido multiplicadas, todas as pessoas que existiam, só existia um homem que encontrou favor diante de Deus, só existia um único homem justo, só existia um único homem íntegro naquele tempo. Noé foi esse homem. Então, às vezes, a história de Noé é muito conhecida, né? A gente vê as historinhas infantis, a gente vê na Bíblia, é uma história conhecida. Noé é conhecido como aquele que criou a arca, né? A arca colocou os animais lá e eles sobreviveram no dilúvio. Mas hoje eu quero trazer sua atenção para perceber como Noé foi um único homem separado naquela geração. E porque ele foi um homem separado naquela geração, os frutos que ele colheu na vida, na família dele principalmente, porque em todos os momentos você vai ver que fala de Noé, mas fala da sua família. Então, o fato de Noé ser um homem justo e íntegro impactou diretamente sua família.
E nós também temos, a gente percebe a partir de Noé, teve o dilúvio, tudo aconteceu, mas o mundo foi recriado a partir da descendência de Noé. Então, de Noé, do seu filho, veio Abraão, o pai de gerações. Então, Noé, ele foi um homem diferente. E ele não foi diferente porque ele simplesmente construiu um barco gigante e colocou vários animais dentro. Ele foi um homem diferente para a gente se espelhar e para a gente aprender, porque ele foi um homem que, em meio a uma geração perversa, era o único que era íntegro e justo. Então, vamos caminhar aqui sobre Noé. Então, assim, o que a Bíblia diz pra gente sobre quem era Noé e como a gente pode pensar em nós hoje, como nós podemos ser Noé na nossa geração. Porque nós vivemos um tempo perverso, nós vivemos um tempo de maldade, nós vivemos um tempo de deturpação de valores, nós vivemos um tempo onde os valores que nós temos, como quem crê na Bíblia, são perseguidos. Nós vivemos um tempo onde a maldade do homem é mais importante do que os valores eternos. Então, nós vivemos numa geração como Noé vivia. E hoje nós temos acesso a coisas que Noé não tinha. Noé, ele tinha comunhão com Deus. Noé conhecia a Deus, mas ele não tinha um pregador para poder ensinar ele pelo YouTube. Noé, ele não tinha uma Bíblia física como nós temos aqui para poder ler. Mas Noé, ele encontrou o favor de Deus e ele tinha um relacionamento com Deus. Quando a gente vê no versículo 8, ele fala que Noé encontrou o favor de Deus. Já no 9 fala, Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Justo aqui, quando a gente pega essa palavra justo, ela tem como significado alguém que vive de acordo com um padrão estabelecido por Deus. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu estava lendo, assim, Deus ministrou tanto ao meu coração, porque essa é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra justo. Noé tinha uma vida cuja o seu coração, a sua vida, o padrão que ele vivia era de acordo com o padrão estabelecido por Deus. E ele é o primeiro a receber. Ele é o primeiro a receber essa qualificação de justo. Ele tinha tudo para não ser justo. Ele vivia numa geração caída, muitas coisas já tinham acontecido desde que Adão e Eva tinham saído do paraíso, mas Noé foi um homem diferente. Ele foi justo. E ele também foi íntegro. E a palavra íntegro, o significado dela é de alguém que é extremamente leal. Extremamente leal. Ele era íntegro, ele era justo, ele vivia num padrão que Deus tinha estabelecido e ele era íntegro. Ele era fiel àquilo que ele deveria ser em Deus. Ele era fiel a Deus. E termina no versículo 9 falando que ele andava em comunhão com Deus. Ele anda em comunhão com Deus. E quando a gente pega na Bíblia, só existe um outro homem que andou com Deus em comunhão, da mesma forma como Noé, que foi Enoque. E Deus recolheu Enoque para si. Então a gente vê que Noé era um homem muito diferente. Ele era um homem realmente separado da sua geração. Mas como que ele era esse homem? Noé era esse homem porque ele andava em comunhão com Deus. Andar em comunhão com Deus não é só uma qualificação de tipo, nossa, ele era um homem que andava com Deus. Isso é maravilhoso, mas é o fato dele andar em comunhão com Deus fazia com que ele conhecesse o padrão que Deus estabelecia como justo. O padrão que Deus tinha, o que significava ser íntegro e o que significava ser obediente. Por quê? No versículo 22, nós lemos assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então, a gente olha para Noé e vê que ele fez grandes coisas. Ele salvou sua família, ele salvou as espécies dos animais, ele sobreviveu ao dilúvio, toda a humanidade foi morta, toda a criação, né? Todos os seres vivos tinham sido mortos pelo dilúvio. Então, Noé, ele construiu uma embarcação que tinha um tamanho que, assim, sem precedentes pensar nisso naquela época. Ele, depois daquilo, ele sai com a sua família, ele salva a sua família, ele salva cada casal de cada espécie de animal, que vai fazer com que esses animais multipliquem-se e povoem a terra com outros seres vivos além da humanidade. Ele vira como um novo pai da humanidade, dele vai vir Abraão. Então, Noé fez grandes coisas. E Deus firmou a aliança. A primeira vez
Quando você vai caminhando pelos capítulos 6, 7, 8, depois que acontece o dilúvio, a gente vê que Deus estabelece uma aliança com Noé. Noé foi o primeiro homem que Deus estabeleceu uma aliança, que foi o arco-íris que Deus colocou lá no céu, falando que nunca mais o mundo ia ser destruído em água novamente, que ele nunca mais ia destruir a humanidade por completo. Então Noé fez grandes coisas. Mas por que Noé fez grandes coisas? Porque Noé andava em comunhão com Deus. Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Noé era um homem obediente a Deus. Tudo que Deus ordenou para ele fazer, Deus deu os detalhes de como a arca deveria ser, aonde que deveria ter uma janela, como que ela deveria ser dividida, o tamanho. E a Bíblia fala que ele fez exatamente. A Bíblia fala isso duas vezes, no versículo 22 do capítulo 6 e no versículo 5 do capítulo 7. Fala também, duas vezes a Bíblia afirma isso para nós. A Bíblia está repetindo algo é porque isso é importante. Noé, ele não obedeceu a Deus e fez a arca da cabeça. Não, eu acho que vai ser assim, eu acho que assim vai funcionar. Não. Noé fez exatamente como Deus havia ordenado para ele. Noé era um homem obediente. E isso fez dele um homem que não só marcou a sua geração, porque talvez as pessoas passavam e via ele construindo aquele barco, via ele pregando aquilo que ia acontecer, porque Deus ia ter destruição para a terra, e elas deveriam caçoar de Noé, talvez elas tinham vários pensamentos sobre Noé, mas Noé foi um homem que marcou a sua geração, que foi toda destruída, e marcou a nossa geração, porque hoje nós lemos a palavra de Deus e vemos que Noé tinha um relacionamento com Deus tão íntimo. Noé andava em comunhão com Deus de tal forma que ele foi o único homem íntegro e justo da sua geração. Imagina em milhares de pessoas, centenas, você achar somente um homem. Mas não é um homem bom, um homem ok, não. Era um homem que era tão justo, tão correto, um homem que vivia tanto no padrão de Deus, que ele foi escolhido por Deus para poder salvar a humanidade. Porque todo mundo que vivia foi destruído, mas Noé pôde salvar ele mesmo, a sua família e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, Noé, ele pôde, a partir da família dele, novas famílias foram geradas. Noé, ele era um homem que ele tinha tanto relacionamento com Deus que ele não perdeu sua família no meio do caminho. Quantas coisas nós podemos aplicar na nossa vida hoje, na geração que nós vivemos, com Noé? Quantas vezes nós somos homens e mulheres de Deus, que têm relacionamento com Jesus, que conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, mas que negocia certas coisas? A Bíblia fala que Noé era justo. Talvez você vai me achar um pouco redundante, repetitiva, é porque isso precisa falar forte ao nosso coração. Noé era um homem justo, a primeira vez que a palavra justo. E justo é andar no padrão que Deus estabeleceu. Será que nós temos andado no padrão que Deus estabeleceu? Às vezes nós olhamos para a nossa geração e nós vemos tantas pessoas cristãs vivendo nesse tempo, mas pouca transformação no mundo, pouca transformação. A gente ainda não vê um avivamento, que a gente vê mudança de mentalidade, mudanças nos sistemas sociais, mudança nos sistemas políticos. A gente não vê essa mudança porque nós não estamos vivendo no padrão que Deus estabeleceu, como Noé viveu. Então Deus ia destruir tudo, mas poupou uma família por causa de um homem que foi tão íntegro. Ele era tão fiel, ele era um homem que não negociava. Ele foi fiel a Deus e fiel àquilo que Deus esperava que ele fosse. Quantas vezes na nossa caminhada a gente usa discursos como: isso aqui tá tudo bem, isso aqui não tem nada a ver. Ou então, mas o que importa para Deus mesmo é o coração. Essa maneira como eu tô agindo aqui, Deus não importa. Será? Porque a maneira como você age, se comporta, é fruto daquilo que está dentro de você. Você tem sido um homem, uma mulher justa? Onde se Deus olhar hoje para o mundo, Deus parar hoje e olhar e ver tanta perversidade, você vai ser uma mulher ou um homem? Você? Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo quando eu estava lendo sobre Noé. Será que eu sou essa mulher que Deus olha e fala assim: ela encontrou favor diante de mim? E porque ela é justa e íntegra e vive em tamanha comunhão comigo e é obediente exatamente a tudo que eu falo que tem que fazer, por causa dela, eu vou salvar uma nação? Porque às vezes nós queremos ver transformação no mundo, mas nós não queremos pagar o preço por essa transformação. E o preço é a nossa vida.
É a nossa vida no altar, é a nossa vida como sacrifício, a nossa vida como abnegação, a nossa vida de santidade e retidão. Noé pagou esse preço. Noé, ele não estava vivendo aquilo que todo mundo estava vivendo, e a gente não sabe aquilo que ele deixou de ter ou deixou de ser, mas nós sabemos que por causa dele a sua família foi salva. Será que hoje, se Deus olhar para Naara, ele vê tamanha graça em mim, tamanha justiça e integridade em mim e obediência, que ele fala, eu vou salvar a família dela, eu vou criar um meio da família dela ser salva por causa dessa integridade que ela tem, da justiça que existe nela? Porque hoje nós ainda temos algo que Noé não tinha. Nós temos Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos justificou, ele nos lavou, derramou o seu sangue sobre nós, e nós ainda temos o Espírito Santo de Deus em todo o tempo conosco. Em todo o tempo. No tempo que Noé ficou dentro lá da arca durante o dilúvio, a gente não sabe se Deus falou com ele nesse tempo. Imagina você ficar à deriva lá no meio de tamanha água, você não vê mais nada, você não consegue ver nada. Você precisa esperar, você precisa mandar animais para fora, como ele mandou, né, os pássaros, a pomba, para ver se poderia abrir, para poder ver se tinha terra seca. A Bíblia não fala que Deus falou com Noé enquanto ele estava lá dentro. Nós hoje nós temos o Espírito Santo, e o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós temos esse Espírito de Deus em nós, falando conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Bíblia, nos conduzindo pelo caminho, falando pra gente, nos dando aqueles leves incômodos de não faz assim, não se veste dessa forma, não se comporta assim, não age isso, abre mão disso, abre mão do seu direito, não, pede perdão. Nós temos o Espírito de Deus que vem aqui nos incomodando, nós temos a palavra de Deus toda escrita, nós temos aqui história como de Noé pra gente aprender. Mas será que se Deus parar hoje, eu e você somos esse homem, essa mulher, que Deus para e fala, por causa da integridade, por causa da justiça, por causa do tamanho da obediência desse homem e dessa mulher de Deus, eu vou salvar a família, eu vou salvar a Elizabeth, eu vou salvar a New Jersey, eu vou salvar os Estados Unidos, eu vou salvar tal país? Deus tem para nós grandes coisas porque nós fazemos parte do reino dele. Deus quer fazer grandes coisas, do tamanho que são grandes para o Senhor, talvez para mim, para você. Talvez Deus queira me usar para salvar apenas a minha família. Talvez Ele vai te usar, se está assistindo aí, Deus vai te usar para salvar uma nação. Mas para que Deus faça isso, existe a nossa parte. A nossa parte no processo de sermos pessoas que vivem no padrão estabelecido por Deus, como Noé viveu. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 8, no versículo 20. No capítulo 8, aqui as águas do dilúvio, elas abaixam. Noé manda lá, né, os pássaros irem. E aí, quando a última pomba volta, ele volta, ele sabe que a água está secando, mas depois ele manda de novo e ela não volta. E então, ele tem a certeza de que ele pode abrir, os animais podem sair. E aí, isso aqui narra no capítulo 8, depois você pode ler. Eu queria ler com você a partir do versículo 15, do capítulo 8, versículo 15, fala assim. Então Deus disse a Noé, saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem a terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Então, Deus falou que podia sair, ele abriu, foram saindo os animais, e ele saiu a sua família. Em seguida, versículo 20, irmãos. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. No versículo 20, ele começa falando que, em seguida, após Deus dar a direção para Noé, de que os animais poderiam sair, e ele também, a primeira coisa, irmãos, isso é muito lindo. O coração de Noé é lindo ver. Eu fico imaginando como Deus olhava para Noé, uma criação dele, e que poderia ter se corrompido, porque muitos de nós, a maioria de nós teria se corrompido,
A primeira coisa que ele faz depois do dilúvio, talvez muitos de nós ali teria reclamado, nossa, eu não aguento mais ficar dentro dessa arca, eu não aguento mais, porque assim, a gente não sabe como que era, né? A gente consegue ter uma dimensão, mas assim, o cheiro dos animais, convivendo ali com a família, todo mundo junto ao mesmo tempo, talvez muitos de nós estavam reclamando de não aguento mais, Deus, baixa essas águas, eu quero descer. Não, Noé foi obediente a Deus e a primeira coisa que ele faz é construir um altar ao Senhor e ali oferecer um holocausto que agradou, o aroma agradou o Senhor. Noé, ele tinha um coração tão alinhado com o de Deus, que ele queria agradar a Deus todas as coisas. Então ele é um homem que tinha um coração grato. Noé era justo, Noé era íntegro, Noé andava em comunhão com Deus, Noé era obediente e Noé tinha um coração grato e de devoção a Deus. A primeira coisa que Noé fez quando acabou o dilúvio e ele desceu foi agradecer e adorar ao Senhor. E aquele aroma do sacrifício subiu ao Senhor como um aroma tão bom, que agradou tanto o coração do Senhor, que Deus falou que nunca mais ia destruir a terra, que agora ia ter plantio, ia ter as estações do ano. Será que a adoração que nós temos entregado para o Senhor tem chegado da mesma forma que de Noé? Noé, a primeira coisa que ele pensou é, eu preciso adorar o meu Deus, porque agora nós temos vida. Gente, ele tinha um desafio, ele tinha agora que construir uma nova humanidade. Eu não sei se você consegue imaginar, porque quando eu fico lendo a Bíblia, eu fico me imaginando assim. Imagina você sai numa terra, não tem ninguém. Ninguém desolado. Tem só os animais da arca, só tem a sua família, mais ninguém. Que desafio. Agora ele tinha que crescer e multiplicar de tal forma que agora ele tinha que povoar a terra, ele tinha que crescer e multiplicar e ser desafiador. Ele salvou a família, agora ele tinha que multiplicar aquele legado à família. Isso poderia trazer um pouco de temor, um pouco de medo diante do desconhecido, mas nada disso tomou o coração de Noé. Noé, ele tinha um coração grato e de devoção a Deus. Então ele oferece uma adoração a Deus. É a primazia, é a primícia, a primeira coisa que ele faz. Será que nós temos entregado a primeira coisa do nosso dia, a primeira coisa das nossas vidas tem sido um coração grato e de devoção ao Senhor? Como tem sido a nossa vida de devoção? Será que nós temos adorado ao Senhor? Será que a primeira coisa que nós temos feito é adorar ao Senhor? Ou talvez olhar para os desafios diante de nós? Ou olhar para aquilo que aconteceu? Olhar com pesar, com saudade? Ou então olhar com murmuração? Como tem sido o nosso coração? O fruto da vida de Noé, meus irmãos, de Noé veio Abraão. Ele é pai do pai de nações. Só existiu Abraão porque existiu Noé. Só existimos nós porque um dia Noé foi justo e ele decidiu não se corromper naquela sociedade. Será que nós temos decidido isso todos os dias? Será que nós temos decidido ter uma vida íntegra? Será que nós temos decidido ter uma vida de adoração e devoção a Deus, onde a primeira coisa que nós fazemos é adorá-lo, é engrandecê-lo, é trazer louvor, é trazer gratidão a esse Deus que fez tudo por nós? Afinal, eu e você temos Cristo. O sacrifício que ele fez naquela cruz, nós estamos salvos, nós temos garantia de uma vida eterna com o Senhor. Quero muito te convidar a refletir sobre isso, porque Noé, ele salvou a humanidade, porque dele viria a nova humanidade a partir dali, ele salvou os seres vivos e Noé salvou sua família. A decisão, muitas vezes, nossa, de sermos justos, íntegros e fiéis à palavra de Deus, sermos obedientes ao Senhor, vai reverberar na nossa família, vai gerar salvação na nossa casa, vai gerar, isso vai gerar salvação onde nós passamos. Então, se onde nós temos passado não tem gerado salvação, não tem gerado luz, não tem sido glorificado o nome de Jesus, é porque a nossa vida não tem sido uma vida como a de Noé. E esse é o convite de Deus para nós, a palavra. O Senhor está sempre nos convidando a ter uma vida no padrão dele, no padrão de santidade que ele estabelece, no padrão de santidade que Jesus estabeleceu. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso. Será que hoje, se Deus parar tudo e olhar e procurar um homem ou uma mulher que seja como Noé, justo e íntegro, obediente, que um coração tão em devoção, será que ele falaria o meu nome e o seu? Será que ele falaria na Ara? É por causa dela que eu vou fazer isso? Nós precisamos ser essas pessoas, porque nós fomos alcançados por Jesus, alcançados pelo Senhor. E Ele tem nos convidado, nos chamado a fazer
diferença. O Senhor nos chamou para transformarmos o lugar onde nós estamos, a nossa família, as cidades, os países onde nós estamos. Nós somos chamados para transformar. A criação aguarda com a criação aguarda com ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. Será que você e eu temos sido esses filhos de Deus como Noé? Que não vão se corromper? Eu quero te convidar hoje a pensar sobre isso, a refletir se você tem se corrompido, mesmo que nos detalhes, nessa sociedade tão perversa que nós vivemos hoje. Existe alguém que você pode se espelhar? Cristo, Paulo, mas também Noé. Aprenda com Noé, como eu tenho aprendido, a ser justo e a cativar o olhar de Deus, para que através da minha vida, da minha obediência, das minhas abnegações, o Senhor veja graça em mim e alcance a minha família primeiro, e alcance as pessoas no meu trabalho, alcance as pessoas por onde eu for, alcance as pessoas nas nações que eu for. Espero que essa palavra fale o seu coração e que você seja abençoado. Deus te abençoe.